acabou de ter um Flow Podcast, né, um evento em que 2 convidados recebem outras pessoas para fazer uma entrevista, em que o Antônio Tabet, um dos membros do Porta dos Fundos, né, o Kibe, ele teve uma discussão com um dos apresentadores, o Monark, sobre a liberdade de expressão, os limites dessa liberdade, o que a gente poderia, se a gente deveria ou não combater, quem vai combater isso, né? É uma discussão muito rica, muito interessante, mas que eu acho que tem um problema. Ela não aproveitou as contribuições que a ciência vem desenvolvendo sobre esse processo. A gente está há muitos anos, há séculos, discutindo como é que a gente faz para saber se uma coisa é verdade ou não é verdade. Quais são os limites da afirmação de veracidade de uma certa coisa. Então, eu quero dar uma contribuição científica aqui do que a ciência tem proposto para essa discussão. Para isso, eu vou passar aqui um pedaço do programa, a gente vai ver aqui junto, vamos assistir aqui juntos, e eu vou parando e fazendo comentários. Eu já vi o vídeo, né? Já sei as linhas de argumentação, mas eu acho que elas são bem interessantes para a gente discutir. Esse assunto virou um trending no Twitter, né? As pessoas começaram a discutir muito isso, mas eu sinto que mesmo quando a gente discute normalmente num fla-flu, sem tentar construir aí uma saída que seja de fato alguma coisa que possa ajudar a gente a lidar com essa crise de verdade que a gente tem vivido. Vamos lá, vamos assistir. Hoje em dia, a tal liberdade de opinião ou liberdade de expressão está sendo confundida com crime, com apologia ao crime, com incentivo ao crime, ou até mesmo com você brincar ou sabotar a saúde das pessoas. Uma coisa, eu até vi essa semana um jornalista aqui falando com vocês, que ele falou o seguinte: veja bem, eu nunca suscitei que as pessoas não se vacinassem. Eu faço perguntas. Sim. Eu faço perguntas. Uma coisa é você chegar e falar assim, a vacina funciona? Isso é uma pergunta. Você falar assim, já testaram essa vacina? Isso é uma pergunta. Quando você aparece num vídeo falando alguma coisa do tipo, assim, tá? Eu não tô dizendo que é ipsis literis desse jeito, mas algo como se fosse isso aqui. Veja bem, a vacina funciona mesmo? Porque tem gente morrendo aí nos Estados Unidos, hein? Sei lá se é um negócio bom essa vacina mesmo. Será que é bom? Quem testou? Quem tem interesse em vender essas vacinas? Será que tá vacinando? Sei não, vai vacinar? Vai botar seu filho pra vacinar? Isso pode dar um problema, hein? Isso não é fazer uma pergunta. Isso é induzir a pessoa a um erro. Isso é induzir a pessoa ao erro. Uma coisa interessante, eu fiz uma lista aqui de algumas coisas que eu acho que a gente pode discutir, né? Critérios para a gente apreciar uma afirmação. Um desses critérios é, essa afirmação ela é peremptória, o indivíduo diz, isto é isso, isso, aquilo, ou ela é uma ilação. Nesse caso, ela é uma ilação, né? Pela forma que eles estão construindo aqui a discussão. Eles estão falando do Lacombe, né? Que é o cara antivacina, o cara negacionista total, assim, né? E que se esconde atrás dessa ilação, no sentido de que, formalmente falando, ele pode dizer, não, eu fiz uma pergunta. Mas é óbvio que uma pergunta não é só composta dos seus elementos formais, verbais, que é aquilo que é dito, né? Sem falar que mesmo nos componentes verbais, já tem aí um monte de questionamentos. Né? Mas ela também é composta de elementos não verbais e paralinguísticos, né? Ou seja, a forma que eu falo, a entonação, tudo isso. E existe ciência nisso, tá? Existe ciência. Eu não estou falando de uma coisa subjetiva, de que o que eu acho, o que você acha. Não, existe ciência nesse processo. Então, a ilação, ela pode ser menos nociva do que a afirmação peremptória. De fato, talvez esse possa ser um critério de gradação no processo, quando você está falando de coisas que não têm demonstração, né? Mas também deve ser considerado, ainda que não seja considerado da mesma forma. Então, vamos lá, vamos continuar. Isso é você dizer para todos os seus milhares de seguidores, milhares de espectadores, que, olha, você tem certeza que você vai botar seu filho ou seu pai para vacinar? Porque se ele morrer, a culpa vai ser sua. E quando você fala isso para uma pessoa contrariando a ciência, no meio de uma pandemia e vivendo em sociedade, isso deixa de ser
liberdade de opinião ou estou só fazendo uma pergunta. Isso é outra coisa. Sabe qual que é o perigo disso? Qual? Eu entendo o argumento. É tipo, porra, o cara obviamente tá falando merda pro ganho político dele e tá cagando se a merda que ele vai falar vai impactar negativamente das pessoas ou não. E muito provavelmente ele sabe que vai impactar negativamente. Não sei. Deixa eu só falar uma consideração aqui. Tem uma coisa que é recorrente na discussão entre eles, que é a ideia do ganho político. O indivíduo está ganhando alguma coisa por trás, é o ganho político, é o ganho não sei de quê, é o ganho de dinheiro. Mas, quando a gente vai avaliar uma coisa como essa, por exemplo, isso é um problema do Brasil, problema grave de políticas públicas no Brasil, a gente avalia uma política pública pela forma que ela tem. Se eu acho que essa forma é boa, ela forma é ruim, ela é bacana ou ela é ruim, e não pela função a que se destina. Qual é a função a que se destina? A função a que se destina, se houver algum tipo de proibição de certas coisas de serem ditas ou disseminadas, a função é proteger a pessoa lá no final. E aí, se o indivíduo tiver interesse, segundos interesses sobre isso, é claro que isso é um absurdo, é um agravante. Mas e se ela não tiver? Não continua sendo igualmente nocivo? Do ponto de vista da função a que se destina, não continua dando os mesmos problemas? Então, se aferrar a coisas como, por exemplo, a intencionalidade, que são coisas subjetivas e podem ser complexas, podem não estar presentes todas as vezes, isso pode ser um problema muito grande, porque uma pessoa pode divulgar uma coisa que é um completo absurdo, trazer enorme mal e não ter nenhum interesse em relação a isso especificamente. Ele pode ter interesse na própria atenção. Eu diria ainda, há situações de ganho indireto que é muito difícil a gente julgar. Por exemplo, quando você está falando dos próprios views do YouTube, ou o indivíduo é contratado para palestras, mas ele não tem um ganho específico naquele caso, para aquela coisa, entendeu? Então isso é uma forma muito difícil de fazer esse julgamento. É melhor a gente falar do ponto de vista da função, né? Da função em que exerce aquilo que o indivíduo está fazendo. Mas vamos lá, vamos continuar. Passa na cabeça dele, talvez ele acredite no que ele fala. Mas o problema é, a partir do momento que você fala, ok, alguns discursos têm que ser cerceados, aí você entra no segundo problema. Como que a gente faz isso? Como que eu faço esse filtro no discurso da sociedade? E aí que mora o maior perigo. É muito fácil. É porque quando você faz isso, você tem que dar ferramentas a alguém ser o mediador. Sim. E quem você confia? Você confia no Estado para ser o mediador da verdade na comunicação entre os humanos? Eu não confio, cara. Não, você deve confiar em alguém. A questão, se você confia ou não, é uma outra questão. Se as pessoas que estão lá são capazes ou são competentes o suficiente para isso, é uma outra questão. A questão é a seguinte, para você avaliar se algo deve ser ou não cerceado, se essa liberdade deve ser cerceada ou não, você tem que pensar da seguinte maneira. Morre gente por causa disso? Vamos lá. Ele colocou um critério. O critério é esse. Morre gente por conta disso? Esse é o critério que ele propôs. E isso é muito complicado. Mas é muito mais complicado do que essa discussão. E aí, nesse ponto que eu quero dizer. Mas vamos lá, vamos ver as respostas em relação a isso, que eu acho que aqui é que é o cerne do negócio. Qual é a diferença da liberdade de expressão? Por exemplo, um cara que fala assim, eu acho que gay tem que apanhar na Avenida Paulista. E um cara que fala que, porra, eu amo refrigerante. Nossa, com açúcar, então, amo pra caralho. Eu quero beber refrigerante, acho que todo mundo devia beber refrigerante. Tipo... É crime beber refrigerante? Deixa eu falar uma coisa pra você. O pessoal no Twitter discutiu muito esse assunto, desse debate hoje. E criticaram muito o Monark por conta desse argumento. E acho que o argumento dele foi perfeito. Perfeito. E eu vou explicar por quê. Porque a regra era mata gente. Daí ele colocou uma questão que mata gente. Sem margem de dúvida. Mata gente. Nós temos uma epidemia, né, muito grave, uma pandemia da Covid-19, né, do coronavírus, mas nós temos uma endemia de obesidade muito grave em grande parte dos países do mundo e que mata muita gente. Deixa eu só falar uma coisa antes aqui. Aí alguém vai dizer, não, porque a obesidade, eu não sei o quê. Esse é o canal de ciência, gente. Por favor, né? Qualquer pessoa pode ser o que quiser. Ela pode ser obesa, ela pode ser magra, ela pode ser o que quiser.
ninguém tem direito de desrespeitá-la, ninguém tem direito de ofendê-la, mas a obesidade aumenta drasticamente a probabilidade de 500 mil condições de saúde e, inclusive, aumenta a probabilidade de morte, ok? Isso não está em discussão. Essa não é uma questão de eu acho aquilo. Isso não é uma questão que eu acho isso, eu acho aquilo. Isso é o que a gente acha, o que eu acho, o que você acha, é irrelevante. Essa é uma situação muito grave no mundo quando a gente fala de obesidade, certo? Bom, então, essa discussão que o Monark fez, eu acho que ela é muito boa, porque ela expõe a questão da complexidade do tópico. E aí, quando a gente fala de ciência, a gente está falando necessariamente, como fundamento, de filosofia, né? De todos aqueles aspectos da lógica. Né? Se eu enuncio uma regra, olha, é o seguinte, não pode falar nada que causa morte. Essa é a regra. Aí quando a gente se confronta com a realidade e vê que há falas que dificilmente alguém vai dizer para proibir, né? Como, por exemplo, tomar refrigerante, você chegou numa sinuca de bico. Eu poderia fazer uma outra comparação, por exemplo, a propaganda para refrigerante ela é permitida, enquanto a propaganda para cigarro é proibida. Ambos fazem mal, né? Mas ela é uma coisa um pouco mais complexa, e daí que eu acho que a ciência tem muito a contribuir em relação a isso. Bom, basicamente essa é a discussão, e aí ela se estende. Aí o Tabet agora já mudou a regra. A pergunta é se aquilo que ele está falando para fazer é crime ou não. Agora já mudou a regra. Então a gente não pode fazer assim. Sabe por quê? Porque é nesse sentido que eu acho que o Monark tem razão. Se eu digo assim, não, tem que ver, ou mata, ou tem que ver se é crime. E eu dou um critério que ele é aberto. Imagina que quem está lá tomando a decisão, ele é um cara que gosta do Bolsonaro ou do Lula. Então esse indivíduo vai tomar decisões que favoreçam o seu grupo. Estou dando um exemplo deles, mas qualquer grupo político é só um exemplo, né? Se é um indivíduo que está ligado de uma maneira mais orgânica a algum tipo de interesse financeiro, a mesma coisa. Então, e aí que eu quero entrar com a ciência. A questão não é simples assim, né? A questão deve ser discutida a partir de certos parâmetros. Esses parâmetros, eles devem ser parâmetros probabilísticos, não é sim ou não. Eles são parâmetros que vão aumentando ou diminuindo o potencial nocivo da afirmação. Essa é uma questão. E a outra questão, que não foi discutida em nenhum momento por eles, é o indivíduo está dizendo que ele gosta de refrigerante e que refrigerante ele gostaria que todo mundo tomasse o refrigerante. Essa é a opinião dele. Ele não falou de um fato sobre os refrigerantes. Este fato que pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Ele não falou. Ele emitiu uma opinião. Então existe uma diferença entre a opinião e enunciação de fatos ou verdades, né, que o indivíduo anuncia como verdade sobre como o mundo funciona. São coisas completamente diferentes. Eu posso dizer que é mentira ele dizer que gosta de refrigerante? Não, é ele que diz, é o problema dele. Não tem nada a ver com isso. Mas se ele disser, daí eu vou falar de uma fake news verdadeira, por exemplo, né? Verdadeira no sentido que uma fake news que já foi dita, né? Por um senhor chamado Olavo de Carvalho. Ele disse que refrigerante Pepsi é feito de fetos abortados. Isso é falso. Isso não é verdade, certo? É um fato falso. Aí, alguém poderia perguntar, então esse aí teria que ter derrubado, esse daí também? Não pode falar, isso aí tem que ser proibido? Aí entra, digamos assim, os agravantes. Eu escrevi aqui algumas questões que me parece que deveriam ser pesadas, e aí eu quero discutir lá no final como a gente poderia pesar essas coisas, porque acho que a grande questão levantada pelo Monark é assim, eu não confio a um burocrata o poder de dizer isso, de dizer se está certo ou se está errado em algum lugar sentado. E há uma certa razão nisso, mas o que o Tabet também enuncia está coberto de razão, não pode deixar isso que está acontecendo, porque isso que está acontecendo é uma coisa que subverte toda a cultura da humanidade, toda a história cultural da humanidade. Coloca em risco a própria humanidade. Por exemplo, quanto mais pessoas contraem o coronavírus e mais ele se multiplica e se muta, nós podemos ter variações que escapem a imunização das vacinas disponíveis. Então, um caso de
escape a essa imunização pode colocar em risco toda a humanidade. Nós podemos ter um reboot de um dia para o outro e falar, gente, esquece tudo que a gente construiu até agora de imunização, volta todo mundo para casa e a partir de agora a gente vai ter que construir uma outra vacina. Isso pode acontecer, porque nós temos a circulação de ideias aí. Então, a grande questão é qual é o efeito que uma coisa tem sobre a sociedade. Essa é uma grande questão. Que uma coisa é dita tem sobre a sociedade. E aí, é preciso lembrar que existem algumas regras em relação a isso já, e que dizem respeito à punibilidade dos indivíduos. Vou dar um exemplo aqui. Você dizer para as pessoas se suicidarem, quando você diz isso, se você disser isso, aquilo que a pessoa pode fazer, que é o suicídio, não é crime. Mas aquilo que você faz incentivando é crime. Então nós já estamos dizendo, alguns tipos de opinião são crime. Isso já está colocado. Mas eu estou falando no campo da opinião. E como é que a gente julga esses crimes? Então já existe no nosso ordenamento, na nossa sociedade, ninguém está contestando isso, a seguinte decisão. Alguns tipos de opinião são crime. Por exemplo, a manifestação da opinião, para ser mais preciso, né, de que o outro deveria se suicidar. Isso já é crime, certo? A manifestação disso. Na verdade, quando a gente fala de direito, a gente está dizendo o seguinte, o direito é a sociedade escolhendo que bens jurídicos, o que tem na sociedade, o que tem de coisa boa que a gente precisa proteger, que merece a nossa proteção. Nesse caso, se a gente está dizendo que o indivíduo tem uma opinião e tem um certo efeito na sociedade, a gente tem que fazer um balanço. E esse balanço não tem muito jeito, esse balanço a sociedade precisa fazer e tomar decisões. Né? O que é que vale e o que não vale. O Tabet deu outros exemplos. Por exemplo, um indivíduo diz que a opinião dele é que os gays teriam que morrer. Né? Essa opinião é uma opinião que é criminosa. É uma opinião que, no entendimento dele, deve ser combatida, deve ser cesseada. Porque a sociedade entendeu que esse tipo de opinião contrastado com a vida das pessoas, nesse jogo aqui, vale mais a vida das pessoas, portanto, tornou isso aqui crime. Então, é preciso fazer um balanço das coisas para a gente tomar decisões. O que a sociedade quer cercear, o que ela não quer cercear. Porque se você pensar, quando você, por exemplo, proíbe um indivíduo de andar sem cinto de segurança, é um cerceamento de liberdade. Quando você proíbe um indivíduo de matar outra pessoa, é um cerceamento de liberdade. Da minha liberdade. Mas a gente tomou essa decisão porque temos a liberdade do outro. No caso do trânsito, não é nem essa questão. Né? É uma questão que tem a ver com um bem social. Então a gente toma decisões, não tem jeito. A sociedade toma decisões. A questão é como é que ela pode tomar decisões e não ficar na mão de um burocrata. Então eu vou dar algumas sugestões para a gente tentar pensar, quando a gente olha para uma coisa, a gente tentar pensar em termos de gradação. E isso aqui que eu vou dizer tem a ver com a ciência. Como eu disse, né? Ou você faz uma sugestão, ou você faz uma afirmação peremptória. Quando você apresenta um artigo científico, por exemplo, e você faz uma afirmação peremptória, você faz uma afirmação extraordinária, vou citar aqui o maior divulgador científico que já existiu, você tem que ter evidências extraordinárias. Né? Quem disse isso foi o Carl Sagan. Né? Agora, se você não tem evidências extraordinárias, se você tem evidências fracas, com uma série de limitações, você faz a afirmação de que tem essas limitações. As afirmações precisam ser parcimoniosas, elas precisam corresponder àquilo que você tem de base para poder justificar. Então a ciência nos dá aí uma ideia interessante de dar uma gradação para essas manifestações públicas a partir deste primeiro critério. Mas há mais critérios. Vamos para o segundo. O segundo diz respeito à enunciação de fatos, que é o seguinte: esse fato ele é falseável ou ele não é falseável? Ou eu vou falar numa linguagem leiga, embora não seja precisa, ele é verificável ou não? Por exemplo, se eu disser assim, olha, a Covid-19 ele é uma doença que ela aumenta de probabilidade se você usar máscara, como houve quem disse isso, né? Então eu estou dizendo que
quanto mais as pessoas usam máscara, maior a probabilidade delas contraírem essa doença, certo? Essa afirmação, ela é verificável? Dá pra gente testar essa afirmação? Dá. Ela é verificável. Portanto, nós aqui conseguimos entrar em um campo em que a gente consegue ter uma maior convicção, uma maior confiabilidade em dizer se ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira. Mas afirmações que não são verificáveis, eu não estou dizendo que ela é menos nociva, não. Provavelmente, uma grande parte delas é ainda mais nociva. Por quê? Porque ela cria uma sinuca de bico em que você não pode dizer que você tem uma demonstração de que aquilo é falso. Quando a gente fala, portanto, de fatos, de como o mundo funciona, as afirmações precisariam ter essa característica. Então, se eu digo assim, gente, é o seguinte, suicídio é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. A gente tem que avaliar os níveis do id, do ego e do superego. Se eles estiverem equilibrados, então você não vai ter o caso de suicídio. Mas se você tiver um descompensamento tanto para o controle do id, para o controle para o superego, então você tem uma maior probabilidade de ter casos como esse. Isso é verificável? Não. Por quê? Porque id, ego e superego não é nada. É um negócio que alguém falou e que as pessoas acreditam, porque é uma religião. Porque isso não é verificável. Não é uma ciência. Psicanálise não é uma ciência, né, que fala de coisas que são verificáveis. Eles falam e se você tiver fé, você acredita. Né? Só que eles dizem que são ciência, dizem que são terapia, dizem que são práticas terapêuticas. Eles estão entrando num campo, o campo de saúde, o campo de educação, o campo de como as coisas no mundo funcionam, são espaços em que as coisas são verificáveis. Mas eu posso construir uma afirmação alucinada em que as coisas não sejam verificáveis. Como é que eu posso dizer que uma afirmação dessa é mentira? Se eu não posso ir lá e medir, sendo que essas coisas nem existem. Como é que eu posso? Então isso gera uma sinuca de bico. E essa é uma das características de grande parte da pseudociência, né? Fazer afirmações que têm uma natureza inverificável, infalciável. O que é diferente, por exemplo, da religião. Porque a religião ela vai dizer Deus existe, ou Orixá existe, ou não sei o que existe, mas ele diz assim, a base para eu fazer essa afirmação é a minha fé. E daí tudo bem, um indivíduo aceita, acabou, tá tudo certo. Resolvido. Não tem nenhum problema com isso. É diferente de quando a gente fala de um campo de saúde pública ou de um campo de educação, ou seja, um campo de como as coisas no mundo funcionam. Então, o critério fundamental é dizer o seguinte, olha, nós estamos falando de alguma coisa que é verificável ou não no campo da discussão sobre como o mundo funciona. Se você está fazendo uma afirmação que ela não tem natureza verificável, então essa afirmação, ela, digamos assim, é um ponto a mais aí, digamos assim, né, para a sua afirmação ser considerada não verídica ou eventualmente nociva. Tem uma coisa importante, isso que o indivíduo está fazendo é um risco à saúde? E aí eu quero fazer uma distinção. É um risco à saúde individual ou é um risco à saúde coletiva? Nesse caso da pandemia e dos antivacinas, essa coisa toda, entra uma questão coletiva. Só que se é um risco à saúde individual ou coletiva, não é uma matéria de eu acho. É uma matéria de qual é a evidência disponível de que é um risco à saúde coletiva. Quais são as evidências disso? E aí estipula-se um nível. A evidência científica para justificar uma afirmação de que é um risco individual ou coletivo, ele tem que ser X. Por exemplo, eu estou dizendo aqui, né, um tempo atrás, que a obesidade é uma coisa que traz uma série de riscos. E por que eu estou falando isso? Porque há evidências mais do que suficientes. Mas em algum momento não havia essas evidências. Elas não existiam. Então essa afirmação não poderia ser feita, mas hoje elas existem. E eu posso colocar um critério. Quando eu falo por exemplo, de afirmações sobre tratamentos, esses critérios são muito claros. Eles, inclusive, são estabelecidos, por exemplo, quando a gente fala de Anvisa, né, de aprovação de remédios, de vacinas, coisas assim, existem critérios muito claros. Você precisa ter uma amostra, né, um N amostral, que corresponda ao público do qual você está falando, você está elaborando aí um medicamento, alguma coisa assim. Você tem que ter uma certa metodologia que garanta que as pessoas não sabiam quem estava tomando, quem não estava tomando, assim, enfim, uma série de critérios. Eu acho que essa é a grande questão. A questão não é se eu dou poder para alguém, a questão é qual é o critério para estabelecer se uma fala deve ser dita ou não.
E aí, quando a gente sabe e tem clareza sobre esses critérios, aí a gente pode discutir quais os bens jurídicos vão ser tutelados ou não. Por exemplo, se alguém fizer uma afirmação que pode dar um reboot e ameaçar a humanidade inteira, um reboot não, pandemia, né? Podemos cercear essa fala? Me parece que é um bem jurídico bastante bom de ser tutelado. Se alguém fizer uma afirmação, vou dar um exemplo aqui de uma opção de picareta aí. Se alguém fizer afirmações falsas sobre saúde, como por exemplo sobre dieta, dizer dieta tal é científica e não for. Então eu estou colocando em risco a saúde do indivíduo, mas isso é justificável. Eu posso ter critérios claros para enunciar se aquilo é mentira ou ele é verdade, que o indivíduo está dizendo. Mas isso é justificável derrubar por conta disso? Não sei, eu não tô discutindo, não é isso. Eu estou discutindo existem critérios objetivos para a gente tomar decisão. E não critérios que pode variar conforme os interesses de cada indivíduo, né? Vamos aos próximos aqui. É um risco às instituições ou não? Isso aqui tem sido muito importante nos últimos tempos, né? Em que tem se discutido muitas questões, por exemplo, relacionadas à ameaça aos poderes políticos no Brasil e em outros países também. E, portanto, esses digamos assim, eventos que ameaçam essas instituições, eles circulam muito antes, né, da internet, por exemplo, a invasão ao parlamento dos Estados Unidos, uma coisa gravíssima, né? É claro que antes isso circulou pela internet, as pessoas se manifestaram em relação a isso e acabamos numa situação em que a democracia mais sólida do mundo viveu esse fato inédito, né? O inédito, pelo menos, nas últimas centenas de anos, né? E aí a última questão é se esse risco, na hora da gente discutir esse risco, precisa ser um risco direto ou um risco indireto. E aí tem a ver com essa questão do refrigerante, como foi dito, né? O refrigerante não é um risco em si, ninguém morre de tomar refrigerante. Ele é um risco indireto. O refrigerante, em altas doses, aumenta a probabilidade de obesidade, de diabetes e outras condições, e essas condições, essas sim, aumentam aí a probabilidade de vários eventos de saúde, inclusive de morte. Então, a gente pode fazer isso através de uma série de mecanismos. Mas eu quero dizer que aquilo que o Monark falou, né? Como é que eu vou entregar minha vida na mão, minha liberdade na mão de um burocrata? E depois o Tabet disse assim, não, mas você tem que confiar em alguém. Se ele é estudado, você tem que confiar. E isso é um grande equívoco, isso é um grande problema. Né? Por quê? Porque o indivíduo pode atender a certos interesses, ele pode ter estudado, pode ser um completo idiota. Então, o que importa não é se ele estudou ou se ele não estudou. O que importa é se aquilo que é dito corresponde ou não corresponde aos critérios que eu estabeleci. A questão é que não existe uma forma de se automaticamente a coisa sair, de eu punir alguém, sem que alguém medeie a relação, sem que alguém olhe e diz, atende os critérios ou não atende os critérios. E aí nós temos uma ferramenta sensacional que a ciência vem desenvolvendo aí já faz bastante tempo, que é a avaliação cega, dupla, tripla de pares. Então imagina o seguinte, imagina que alguém fale o seguinte, olha, a vacina, isso ou aquilo. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com Covid. Vacinas podem causar autismo, mas é uma picaretagem aí bem conhecida. Vacinas podem causar autismo. Que isso é decorrente de um trabalho publicado em 98, que era uma fraude. Tudo era fraudado, todos os documentos eram forjados, né? O indivíduo recebeu uma propina, tal, para fazer isso daí. Bom, mas imagina que alguém diga isso. E aí, esta afirmação, ao invés de ela ir para um burocrata que estudou, e pode ser um completo idiota, um indivíduo fanatizado politicamente, esse é um dos problemas que a gente vive quando você fala de instituições, às vezes instituições fortes, que você quer dar autonomia para certas partes da instituição, de repente você tem um fanatizado no grupo, e aí como é que faz? Isso tem, né? Isso acontece. Isso eu estou falando fanatizado por qualquer grupo, tá? E aí, o que ele faz? Põe para avaliar 2 pessoas, 3 pessoas, e não uma só, em primeiro lugar. Para fazer um cheque, se adequa nesses critérios aqui, e a gente pode dizer, a partir de certos critérios a gente cerceia, e certo tanto a gente não cerceia. Não sei. Então dizer que a vacina, ela protege contra a Covid-19, diminui a probabilidade de contrair ou de um quadro mais grave, isso é uma verdade, isso é indiscutível.
Porque nós temos evidências disponíveis que sustentam essa afirmação. Portanto, a afirmação sobre as coisas do mundo não são afirmações que dependem da boa vontade ou enfim, desse tipo de ilação ou de opinião. São afirmações que podem ser feitas de uma maneira objetiva. É claro que tem outras afirmações que são diferentes. Por exemplo, no que diz respeito às opiniões. Né? O indivíduo, eu acho que isso é bom, eu acho que isso é ruim. É óbvio que a vacina protege, certo? Agora, se eu disser, eu acho que isso é bom, tudo bem, é uma opinião do indivíduo. Isso não está sob escrutínio público. Não é uma afirmação sobre como as coisas no mundo funcionam, né? Se eu fizer uma afirmação sobre uma coisa que é impossível de falsear, impossível de verificar, então isso entra dentro de um quadro claro, né, da pseudociência, daquilo que finge que é ciência para as pessoas, mas que não é. Isso é um perigo danado. Um perigo danado. De modo que, se a gente estabelecer processos de avaliação daquilo que é transmitido na esfera pública, nos baseando nesses critérios, né, de, digamos assim, uma avaliação funcional do que o indivíduo está dizendo, se aquilo se é uma afirmação peremptória, ou se não é, se é verificável, se não é, se for verificável, se já foi verificado ou se não foi ainda verificado, né? Se aquilo é plausível ou não, uma coisa que não é verificada ainda, mas se ao menos tem plausibilidade, se aquilo faz sentido, né? E se faz sentido, eu quero dizer, se há evidências de que aquilo faz sentido, né? Não é uma coisa também jogada. E fazer isso de uma maneira com, por exemplo, um duplo cego, isso são ferramentas de proteção institucional, porque a grande questão não é confiar em ninguém, é ter um sistema de controle mútuo, um sistema de transparência. Como é que a gente consegue combater corrupção, por exemplo? Né? Porque tem muito a ver com isso, né? Com outros interesses interferindo em uma certa coisa e essa coisa não atender, de fato, aquilo que se destina. Então, a mesma coisa. Nós estamos falando que se tiver algum tipo de avaliação e controle do que é enunciado, como é que eu garanto que aquilo está seguindo os critérios que a sociedade decidiu e que aquilo não está servindo também aos outros interesses? Todos os países que reduziram a corrupção reduziram por controles públicos, de transparência. Então você pega as ferramentas e torna isso transparente e faz um controle cruzado. É disso que eu estou falando. Quando você põe 3 pessoas para avaliar e as 3 pessoas estão cegas, você põe uma ferramenta de transparência, você põe uma ferramenta de limitação desses vieses individuais e você põe uma ferramenta também de não cair em um caso específico extremista. Vamos imaginar que a gente decidisse que fosse a pessoa mais estudada, como o Tabet falou. Tem que ser estudado. Vou dar um exemplo do Linus Pauling. O cara foi Nobel, ganhou 2 Nobel. Era um cara que defendia as picaretagens mais sórdidas e mais absurdas. Nobel. Então preste atenção que uma coisa é importante em ciência. Não importa quem diz. Importa se aquilo que é dito corresponde às evidências disponíveis sobre o assunto. Então, para você falar sobre um certo assunto, você não precisa ter formação nenhuma. Então, nós não podemos julgar. Você só pode falar disso se for médico, se pode falar disso se for tal coisa. Não é isso. Então, quando o indivíduo fala, a gente avalia aquela fala, se aquela fala corresponde aos conhecimentos produzidos naquela área. Você tem um monte de médico aí também que é picareta pra caramba e que fala tudo o contrário à ciência. Ou porque passou na faculdade ileso, conseguindo não aprender nada durante todo o tempo, ou porque é um indivíduo que tem outros interesses. Mas de toda sorte, nos 2 casos, igualmente, o prejuízo pode ser muito grave à saúde individual ou à saúde coletiva. E aí a sociedade pode escolher critérios. Ele pode escolher critérios como, por exemplo, derrubar, tirar do ar, pode escolher critérios como, por exemplo, ter uma faixa dizendo que aquilo não é verdadeiro, é mentira. Tem algumas coisas da Covid no Twitter que eles adotaram uma política assim. Enfim, a gente pode ter várias decisões. Mas a ciência contribui muito para a gente fazer avaliações objetivas sobre o que é dito. E essas contribuições que a ciência desenvolveu não estão sendo colocadas no debate. O vídeo ficou imenso, né? Pelo amor de Deus. Enfim, curte aí o vídeo, compartilha, porque a ideia desse canal é tentar pensar cientificamente. Acho que essa foi uma boa ocasião para a gente pensar cientificamente sobre essas questões que estão sendo debatidas,
Parabéns ao Tabet, parabéns ao Monark, um debate muito interessante. E acho que o Fla-Flu que as pessoas fazem no Twitter e em outros lugares por conta disso é totalmente distoante da discussão real e do debate que vocês proporcionaram pra gente, tá bom? Um grande abraço.